And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. Of course, it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all. Thank the Lord. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que quando éramos pecadores. Claro que está escrito, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que estariam além do nosso entendimento, mas sempre é feito para o nosso bem. Amen. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. We would go with an understanding. Simplesmente não conseguimos entender, porque se entendêssemos, então não seria pela fé para nós. Nós iríamos com um entendimento. But we do it, and we have it, and we believe by faith His Word that it's going to work some good thing for us. Amen. Mas nós o fazemos e o temos, e cremos pela fé em Sua palavra, que vai produzir alguma coisa boa para nós. Muito bom dia a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do Senhor estamos convosco em mais esta oportunidade. E rogamos a Ele que nos ajude, que abençoe a todos aqueles que estão doentes, curando-os, fortalecendo o fraco, animando o desanimado. Nós vamos tomar uma porção aqui da Escritura na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 23, e também o verso 32. Então nós damos continuidade um pouquinho ao nosso assunto de ontem, quando nós falamos do maior objetivo de Satanás. Ele usa todas as artimanhas, todas as suas astúcias para receber adoração. Então, você pode pensar que o diabo não está sendo adorado. Mas, de qualquer forma, há muito engano nisto. Ele engana as pessoas. E ele vai enganar até o último dia, na batalha do Gog e Magog, vai enganar as nações. E a Bíblia deixa claro, em Apocalipse capítulo 17, que todos seriam enganados, exceto aqueles que têm, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que ele vai encontrar facilidade em enganar as pessoas? Porque as pessoas preferem a mentira do que a verdade. A mentira às vezes se torna mais atraente. Vocês notam que quando Jesus chegou no templo, ele se tornou antipático. Ao invés de parabenizar as pessoas que estavam vendendo coisas para facilitar a vida das pessoas ali, para trazer os seus sacrifícios. Mas acontece que Jesus chegou de uma forma diferente. Ele simplesmente pegou de uma azorrague e expulsou do templo todos aqueles que comercializavam o templo. Ele fez uma limpeza ali no templo. Mas Deus sempre teve os seus
que adoram a Ele somente. Então, em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos adoradores também adorar o dragão que deu à besta o seu poder. Então nós temos que prestar atenção. Apocalipse capítulo 13, no verso 8, eu falei 17. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Então Satanás, ele deseja ser adorado. Mas para que isso aconteça, ele tem que usar de estratégia. Ele tem que usar de maneiras, sagacidades. Então ele, desde o princípio, ele uniu-se, ele fez que a igreja se tornasse um sistema, fora que não se enquadrasse perfeitamente nas Escrituras. Porque ele sabe muito bem que se ele conseguir torcer, tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, então ele se torna vencedor, vitorioso. Mas Cristo, o propósito de Jesus, como nós falamos, ele cria um sistema. Vocês notem que esse é um sistema, existe um sistema de Deus, do controle da mente das pessoas. Então ele também cria um sistema. E esse sistema de Satanás, ele engoda, ele enreda as pessoas de tal forma que as pessoas perdem a capacidade de raciocinarem. Não importa eles verem a verdade, eles vão ficar no sistema criado por Satanás. Eu tenho isto, eu ganho isto, eu sou bem pago, eu sou bem remunerado, e a minha família está toda nisto, e eu sou bem querido. Então as pessoas têm temor de perder alguma coisa. Mas Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhou a sua vida. Mas isso surte pouco efeito, porque já estão com as suas mentes cauterizadas, enganadas por um sistema de manipulação. Então o sistema sempre é aplaudido, é louvado. E por mais que Jesus mostrasse às pessoas que o caminho era ele e não aquele sistema, eles preferiam gritar para crucificar a Jesus. Agora nós encontramos que o sistema de Deus, ele é ter Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo. Satanás, sabendo disto, ele personifica. Satanás, sabendo disto, ele quer também procurar, então ele vai ter seus súditos também, para criar doutrinas, para viver uma vida que não condiz com a palavra. E na carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 5, é muito conhecida essa passagem da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. O apóstolo nos diz, no verso 23, ele diz o seguinte, Efésios, capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então nós veremos que a mulher é o tipo da igreja.
E o homem é o tipo da palavra. No verso 32, o apóstolo diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A intenção, o plano de Deus é Cristo, cabeça, igreja, corpo. Satanás perverte e introduz poder a um sistema debaixo de uma doutrina nicolaíta, que nicolaíta quer dizer conquistar os leigos. Então ele prefere que as pessoas não estudem, não aprendem, não ouçam. Então há uma coisa: não ouça fulano, não ouça Betrano, não ouça mais isso, não ouça. Fique bitolado, só o que sai daqui que você pode ouvir, porque senão você vai perder a sua salvação. Você nota que isso aí é uma astúcia. São Paulo diz para a gente examinar tudo. Examinai tudo e retende o bem. Então as pessoas são mal instruídas, porque os seus líderes, os seus mestres, não lhes ensinam a coisa correta e têm medo de que elas fiquem sabendo da verdade. Nós já vimos isto muito. As pessoas manipulam e depois ninguém pode ouvir nada. Ó, não ouça isso, não ouça aquilo, não veja isso, não veja aquilo. Isto aí, meus amados irmãos, pasmem-se, abra os vossos olhos. É um sistema nicolaíta, é uma prisão de corpo, de alma e de espírito. É um tempo de você ouvir novamente o grito da águia: sai dela, povo meu. O grito do jubileu está ecoando. Você vai esperar sua orelha ser furada, depois você não ouvirá, pode ouvir quantas vezes for, você não vai compreender a voz de chamado. As correntes vão te segurar. Então este é o sistema, um dos planos usados. Primeiro, ajunta o rebanho, depois diz: não ouçam mais nada. Se você ouvir, você não tem inteligência, você não tem capacidade, você é dependente do sistema. Agora, vejam só, eles pervertem o sistema de Deus. Jesus disse em São João 17, na oração sacerdotal, ele diz no verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os teus amados os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então tem que ouvir só uma determinada pessoa. O Brasil, o país todo, o mundo todo tem que ficar tudo bitolado naquilo. Isso é um verdadeiro sistema nicolaíta. Tudo tem que correr para ali. Toda gota de água tem que correr para aquela fonte ali, para aquela caixa d'água. E dali então distribuir da maneira que eles quiserem distribuir. Perceberam vocês qual que é o golpe, a astúcia do diabo? É levar as pessoas a serem prisioneiras de um sistema camuflado de evangelho, camuflado de sistema de Deus. Quando o sistema de Deus é Cristo, cabeça. E Cristo não nos chamou para a prisão. Que coisa maravilhosa! Você pode compreender muito bem isto. Você pode compreender muito bem estas coisas. E Satanás pode usar as pessoas. Nós encontramos que em São Mateus capítulo 16, depois de São Pedro fazer aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando o próprio Jesus disse bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aí você vai descendo um pouquinho, isso foi no verso 17.
Quando Jesus começou a dizer que importava que ele fosse a Jerusalém, padecer muito pelos anciãos e ser morto, Pedro então tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Jesus então deu uma resposta diferente da primeira. Jesus, porém, respondendo, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Oh, meus irmãos, Jesus não tinha temor de falar a verdade. E Abraham Lincoln disse em uma das suas célebres frases: pecar pelo silêncio, quando se deve protestar, transforma homens em covardes. Vale a pena repetir para ficar gravado: pecar pelo silêncio, pela omissão. Pecar pelo silêncio quando se deve protestar. Cadê os protestantes que sabem que há um sistema dentro da mensagem, um sistema denominacional, nicolaíta dentro da mensagem? Sabem, conhecem, mais do que eu conheço. Pecar pelo silêncio quando se deve protestar transforma homens em covardes. Não seja covarde, seja homem autêntico, seja como Jesus. Você não quer ser como Jesus? Jesus era autêntico. Quando São Pedro falou que devia, tu és bem-aventurado és tu, Simão, mas quando Simão Barjonas, que não tu revelou a carne nem o sangue, mas quando Pedro deixou que Satanás tomasse a sua língua e falasse aquilo que era errado, Jesus não teve temor, ele voltou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha, meus irmãos, não tenhamos medo, nem falta de coragem para falarmos aquilo que deve ser falado. Não temos que gritar aqui contra uma pessoa, contra outra pessoa, mas contra um sistema. Então o profeta diz: o fato do clero se organizar hierarquicamente com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão. Independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer, nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora deixe-me dizer isto para deixar bem claro: eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. E esse sistema tem que ser combatido. Então começa parecendo uma coisa bonita, tem que ver mesmo a pessoa dominando, organizando. Parece isso maravilhoso e necessário, mas é apenas o raciocínio humano. Então que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.